Deus. Eu quero chamar aqui Pastor Manuel, meu companheiro. Ele que me recebeu, né? Porque quando eu cheguei na equipe ele já estava, né? É que nem a música, né? Quando eu cheguei ali, meu Jesus já estava. Mas quando eu cheguei lá na equipe, o Manuel já estava. Pastor Manuel, muito querido, muito amado. E juntos, né? Somos assim, felizes. E uma das coisas que eu... Deixa só as crianças lá, gente. Uma das coisas que eu gosto, assim, e sempre falo assim, eu sou feliz em ser feliz. E essa equipe é uma equipe maravilhosa, uma equipe, passamos momentos difíceis, né? Na equipe, mas hoje a equipe está consolidada, está firme. O apóstolo Fábio tem se alegrado muito com a equipe. E hoje ele vai trazer uma palavra que vem do trono de Deus para a sua vida. Então recebe aí, em nome de Jesus. Então, só um detalhe: as crianças que não descerem, o pai vai ter que se virar para manter essa criança quietinha. E você faz favor para mim. Olha para a pessoa do seu lado, da direita, da esquerda, e diz para ele: ó, agora papai vai falar. E nós vamos então não converse comigo. É importante, gente, nesse momento, nós estarmos com todos os nossos ouvidos atentos à voz do nosso Deus. Pai, eu quero abençoar a vida do pastor Manuel, agradecendo, porque nós pedimos para ele vir, e bem fizeste em vir. Agora estamos prontos para ouvir tudo quanto o Senhor quer falar através dele. Abençoa em nome de Jesus as nossas vidas. Amém. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Só vou fazer um adendo do que o apóstolo disse. Você está liberado para dar glória a Deus, aleluias. Tá bom? Então, se você sentir vontade e quiser, por favor. Isso, pode ficar à vontade, amém? Abra a sua Bíblia em Lucas 6. Lucas 6, versículo 12, diz assim: certo dia, Jesus foi para o monte orar, e orou a Deus a noite toda. Na manhã seguinte, reuniu seus seguidores, e escolheu 12 deles para serem o círculo mais íntimo dos seus discípulos. Eles foram nomeados seus apóstolos. Amém? Eu vou falar a verdade, eu estava um pouco temeroso de pregar essa palavra, mas Deus, Ele é fiel, né, em tudo que Ele faz, né, em todo o processo, né, que Deus tem para com a sua obra, né. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar, gosto muito de pesquisar. Porém, quando eu vou ministrar, eu vou aberto. Eu não vou pensando o que eu vou falar, o que eu vou dizer. Às vezes Deus dá aquela revelação a nós, né? Mas aí é onde vem o frio, vem o medo, né? Porque a responsabilidade é muito grande sobre nós. E isso nos faz ter temor diante de Deus, porque na verdade é a igreja do Senhor, né? Não é a minha igreja, mas é a igreja do Senhor. E isso, queridos, é em todo tempo, em todo momento, né? Que eu vou ministrar. Isso acontece também na minha igreja, né? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Manuel, sou esposo daquela mulher linda ali, amém? Que ministrou vocês agora há pouco.
eu estou casado com uma novinha, irmãos. Verdade. Vou dizer por que eu estou casado com uma novinha. Porque ela passou no médico esses dias, fez todos os exames. E o médico virou para ela e disse assim: olha, você tem 49 anos, vai fazer 50 anos. Mas você está com a saúde de uma menina de 15. Eu falei, então estou casado com a novinha. Não é verdade? Vou dar mais trabalho ainda agora. Amém, queridos? Então, queridos, nós somos pastores lá na Baixada Santista, mais certo em São Vicente, na cidade de São Vicente, né? E Deus, Ele me deu uma visão, um território, e eu estou ali, um território muito difícil, né? Quem estuda a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios sabe que litoral é complicado, né? Toda a paulada que Paulo dá está lá nas cartas de Coríntios lá, não é verdade? Litoral é complicado, porém eu estou numa região muito complicada de verdade, irmãos, mas Deus não colocou em mim espírito de covardia, amém? E eu falei, eu vou ficar nesse lugar e eu vou prosperar neste lugar. Quando Deus, Ele me chamou, queridos, eu não era nada, só era o irmãozinho da igreja, que diz o apóstolo Fábio, né? Gosta de falar. Eu só era irmãozinho da igreja, queridos, quando Deus me chamou. Eu tinha uma promessa de ser consagrado, eu queria ser um evangelista, porque eu gostava da palavra de Deus, gostava de estudar. Eu ficava doido quando tinha um povo assim, né? 2 ou 3 reunidos, eu ficava doido assim. Eu falava, Deus, eu vou levantar e eu vou pregar. E Deus falava, não. Vocês já viram, irmão, Deus dizer não para a pregação? Vocês já ouviram falar nisso? Deus dizia para mim não. E eu ficava triste, irmãos, triste. Por quê? Porque eu me converti só há quase 30 anos atrás. E a gente não tinha toda essa tecnologia, todas essas coisas, né? E o que nós tínhamos era o quê? Eram os livros realmente, né? A televisão, os livros, o rádio. E eu ficava focado na Bíblia, na palavra. E eu tinha uma sede de ministrar a palavra. E um dia abri um supermercado lá na frente de casa assim, eu falei, agora é a hora. O povo indo, o povo vindo, o povo indo, o povo vindo, e eu me consagrei. Irmãos, uma semana de jejum e oração, eu falei, hoje eu vou chegar lá de manhã, só vou sair à noite. Deus disse para mim, não. E eu não entendia. E eu via pessoas se levantando, sabe, pregando a palavra, pessoas com 3 meses, apóstolo Ailton, de convertido, 3 meses de convertido, o cara já era conferencista. Na época gravava fita cassete, né? Fazia umas apostilas no rascunho lá, tirava cópia e saía para as igrejas, 3 meses, 4 meses, e eu ali 1 ano, 2 anos, na igreja, e Deus falava para mim, não. Eu falava, meu Deus, o que é isso, né? Será que o Senhor não me chamou chamou todo mundo para o ministério? O que eu estou fazendo de errado? E Deus falou para mim, há tempo para todas as coisas, e ainda não é o tempo na sua vida. E eu confiei em Deus, queridos, eu confiei de verdade. E eu continuei orando, estudando, fazendo. Eu era a pessoa que chegava primeiro na igreja, que saía por último, sabe? Eu ia para a igreja com chuva, sem chuva, com sol, sem sol. Eu amava as coisas de Deus, queridos, de verdade mesmo. E eu só queria pregar. Mas Deus falou, não. E um dia Deus disse assim para mim, agora eu vou te chamar para o ministério. Eu era vendedor numa multinacional. Eu ganhava bem de verdade mesmo. Acho que hoje eu estaria ganhando uns 30 mil por mês. E Deus falou assim, agora eu vou te chamar para o ministério.
abandona tudo e vem. E ele me levou para aquele lugar. Falou, aqui vai ser o lugar da tua provisão, do teu recurso, da tua prosperidade. Amados, eu estou tentando me segurar. Há uma palavra na Bíblia que diz que nós nos sentiremos como estrangeiros no meio do seu povo. E foi assim. E um dia, pegando o gancho da palavra da minha esposa, nós vínhamos no caminho e ela falava assim, será que ninguém está vendo isso? Será que ninguém enxerga isso? E eu falei, isso o quê? Ela falou, a nossa necessidade. E aí o Espírito Santo me tomou no meio da rua e disse para ela, enxerga, mas eu não permito que façam nada, porque o dia em que eu prosperar a vida de vocês, ninguém vai poder se levantar e dizer assim, foi por minha causa. Ninguém vai dizer isso. E nós seguimos a nossa vida de jejum, de oração, de dedicação à palavra. E nós participávamos de igrejas, de ministérios. E chegou um dia, queridos, eu não conhecia a Visão Celular no Modelo dos 12. E eu estava numa igreja e veio um pastor de Sorocaba, foi um pastor de Sorocaba pregar na igreja. E eu sentado numa festa, eu estava na igreja, eu já era pastor, já consagrado. E por causa do número de pessoas que tinha ali, eu fui colocado embaixo, assim, porque era assembleia, né? Estilo assembleia, aquelas monte de cadeira. E eu fui colocado embaixo, assim, do lado do altar. E eu estava ali, eu estava feliz, porque meu foco era adorar ao Senhor. Esse era o meu foco. Nunca foi ser um grande pastor, nunca foi ser um grande líder. Eu só queria pregar. E eu já fazia isso, e eu estava feliz por causa disso. Porque eu podia pregar. E veio um pastor de Sorocaba e disse assim, olha, ei, você que está aí. Eu vou te dizer uma coisa. Deus, Ele vê tudo aquilo que você passa, porque Ele permite isso. E eu vou te dizer uma coisa. Um dia Deus vai te fazer neste lugar, pastor de pastores. Amados, isso era inconcebível na minha mente. Isso na mente, na verdade, de um assembleano é inconcebível. Né? Você está pensando, começa a pensar, como assim? Eu vou adotar um ministério, vou receber um ministério na minha mão com muitos pastores, é inconcebível. E um dia eu passei pelo encontro com Deus. Quem aqui passou pelo encontro com Deus? Como que é o encontro com Deus? É tremendo mesmo, irmãos. E ali eu comecei a entender, a compreender tudo o que estava acontecendo. Eu comecei a ver que eu precisava de muita mudança, ainda muita transformação. E eu me deixei discipular, queridos, eu me deixei, trabalhar. E eu continuei na minha pegada ali de humildade, não era falsa humildade. Porque eu não estava preocupado com igreja, com ministério, não estava preocupado com essas coisas. E eu fui chamado para ser 12 de um apóstolo, sem ter igreja, queridos. Você já viu isso? Sem ter igreja, eu era pastor numa outra igreja que eu estava ali auxiliando. Vocês conhecem o pastor Gilmar? Não conhece? O pastor Gilmar, ele é meu padrinho de casamento, ele me ajudou na minha conversão, minha consolidação. E um dia eu estava em casa fazendo célula, eu não conhecia a Visão Celular. Eu estava em casa fazendo célula, porque eu já tinha me desligado de todos os ministérios. Deus falou assim, para tudo, sai de tudo. E eu estava em casa fazendo célula. E aí o Gilmar bateu na minha porta.
e disse assim: Pastor Manuel, eu estou sabendo que você está sem igreja. Eu falei: tô, mas eu tô trabalhando isso. Ele falou: não, então, eu estou com uma igreja lá em Santos, porque tem um ministério lá, ele fechou a igreja no lugar lá. Ele falou: eu estou com 30 pessoas e eu não sei o que fazer. Ele disse: eu não sei o que fazer, porque eu não sou pastor. Você sabe que eu não sou pastor. E eu disse assim: mas eu tenho um chamado, eu não posso largar o meu chamado para atender você. Ele falou: só quero que você me ajude, que você me dê um norte em relação a isso. Eu falei: tá bom, então, vou fazer o seguinte com você. Eu vou lá, eu vou te consagrar, e depois eu vou seguir meu rumo, porque eu preciso voltar para esse lugar. Ele falou: tá bom. E depois de algum tempo que nós estávamos ali, queridos, Deus ele me mostrou a visão celular. Eu passei pelo encontro, né? E eu fiquei ali. Eu voltei ao primeiro amor. Eu voltei a servir. E eu voltei a servir a pessoa que eu tinha consagrado a pastor. Voltei a servir ele. Eu era bem, no final, antes do encontro, irmãos, eu estava bem, um crente bem descarado, assim, sabe? Verdade, irmãos. Vou falar para vocês. Eu estava, assim, eu não ia no culto, e no dia seguinte eu ligava assim: Pastor Gilmar. Ele: fala, Pastor Manuel. Eu falava assim: pô, não fui hoje pro culto, o senhor nem fez falta, hein? Olha só, amados. Por quê? Porque eu não queria que ele me ligasse, me chamasse atenção, porque eu não fui pro culto. Entendeu? Porque tem essas coisas, né? Vocês quem não passou pela Assembleia não sabe o que é isso, mas quem passou sabe o que é. Que o pastor liga mesmo e fala assim: rapaz, você está desviado, que negócio que é esse? Foi para a igreja ontem, eu estava contando com você. Entende? Só que eu fazia isso porque era automático, sabe? Eu estava no automático ali. Só o sangue do Cordeiro, isso antes de passar pelo encontro, amém? Quando eu passei pelo encontro, irmãos, aí Deus, deu aquele start, o primeiro amor voltou, e eu falei assim: eu preciso fazer alguma coisa. Só que antes de eu ir para o encontro, o pastor que me levou para o encontro, eu falei assim: ó, eu tô lá na igreja lá, eu não sei se eu vou nesse negócio aí, eu não sei o que vai acontecer. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá, eu vou te apresentar para o pastor, e aí você convida o pastor para esse negócio. Tudo bem? E o pastor falou: não, tudo bem, eu vou. Aí quando chegou lá, irmãos, o pastor Gilmar falou assim: eu não preciso disso. Eu não preciso desse negócio de encontro com Deus. Esse negócio é seita, que não sei o quê. Misericórdia. Aí eu fui para o encontro, amados. Quando eu voltei do encontro, eu orei, me ajoelhei e falei: Deus, o que eu vou fazer agora? E Deus falou: você vai voltar a servir. E eu falei: tá bom, eu vou voltar a servir. E quando eu comecei a servi-lo, então eu mudei, irmãos. Eu era o primeiro a chegar na igreja, eu era o último a sair. Quando ele terminava a pregação, qualquer coisa parecida, que ele dava a bênção pastoral lá, sabe o que eu fazia? Era aquela febre de notebook, né? Que todo pastor tinha que ter um notebook, vocês lembram disso? Eu ia lá, eu fechava: posso fechar o teu notebook? Pode. Fechava o notebook dele, arrumava tudo, levava lá para frente e deixava lá, tudo arrumadinho para ele. E não falava nada. E comecei a fazer isso. Eu fiquei 4 meses, irmãos, fazendo isso. Lendo o livro do René, eu lia um livro do René, no mínimo, era assim, acho que era um livro do René a cada 3 dias eu lia. E lia ali do René, e ele me via com aqueles livros na mão, ele não perguntava nada, eu também não falava nada, né? Ele não queria saber de visão, não é verdade?
era seita. E aí, chegou um dia, depois de 4 meses, amados, para vocês terem uma noção do que é aquele lugar. Nós estávamos, acho que 2 anos mais ou menos, com essa igreja funcionando, com a igreja do pastor Gilmar, com essa não, com a igreja do pastor Gilmar funcionando, vasos transbordantes. Mas próximo dos 2 anos, dentro desses 2 anos, a gente acho que teve uns 5 ou 6 rachas, divisão na igreja, guerra. É terrível, irmãos, é terrível. E o que aconteceu? Eu fechei a porta da igreja, tal, tudo, entreguei a chave para ele. Ele falou assim: pastor Manuel, eu quero te falar uma coisa. Eu falei: o que? Ele falou: eu quero te dizer que eu vou fechar a igreja. E eu falei: amém. Eu não era o pastor da igreja, não é verdade? Falei: amém. Ele falou: só tem isso para me dizer? Eu falei: não. Ele falou: então o que mais você tem para me dizer? Eu falei: eu não acredito que Deus seria tão estúpido ao ponto de te trazer até aqui para você fechar a igreja. Desculpa a expressão estúpida, irmãos, mas foi a palavra que eu encontrei para mostrar para ele que Deus não era, né, filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aí ele baixou a cabeça e nós entramos no carro. E nós saímos, acho que ele andou meia quadra com o carro. Meia quadra, ele parou o carro assim no meio da rua, bateu no volante assim com força, assim, sabe, com ódio assim. Bateu no volante com ódio e disse assim: o que está acontecendo contigo? Eu olhei para trás, né? Falei: deve ser a esposa e o filho que deve estar fazendo alguma coisa lá atrás, né? Aí eu olhei para trás e falei: o que aconteceu? Ele falou: estou falando contigo. Eu comigo? O que aconteceu contigo? Eu falei: não sei. Aí ele falou: agora você fica aí me servindo o tempo todo na igreja, você chega cedo, é o primeiro a chegar, o último a sair, me servindo, fica só com esses livros do René, você mudou tudo em você, mudou o seu jeito, mudou a sua atitude, mudou a sua pregação, mudou tudo. Aí eu falei, olhei para ele e falei assim: tu confia em mim? Ele disse: é claro que eu confio, porque ele estava nervoso, né, gritando, é claro que eu confio. Eu falei: então, eu sou Josué que entrou na terra prometida. Ele: como assim? Aí eu falei: o encontro é tremendo. O encontro é tremendo. Que encontro? Que negócio é esse? Eu falei: cara, eu fui para o encontro é tremendo. Aí ele: então tu vai ter que me explicar melhor isso. Eu falei: tá bom. Aí fui, expliquei para ele, fiz ele entender tudo que estava acontecendo. E depois de 4 meses, 2 meses mais ou menos, eu levei ele para o encontro, irmãos. Vou falar uma coisa para vocês: pensa numa pessoa chata. Era o pastor Gilmar nesses 2 meses. Ele me ligava, irmãos, de 15 em 15 minutos, falando: não, mas eu vi na internet. E eu: Gilmar, o encontro é tremendo. E ele: não, mas eu... De 15 em 15 minutos, ele me ligava, trazendo alguma novidade da visão celular do encontro. Eu falava: cara, esquece isso, o encontro é tremendo. A única coisa que eu posso dizer para você é o seguinte: que lá tem um monte de anãozinho que dá surra de toalha molhada, né? Em quem entra lá. Quem já aqui nunca foi para o encontro, levanta a mão aí. Quem ainda não foi para o encontro? Todo mundo foi para o encontro? Glória a Deus, né? Ah, você não foi? Mas você vai, amém? Dá ou não dá surra de toalha molhada? Não é? É uns anãozinhos que sai de dentro de nós, né? E fica brigando com a gente, não é assim? Dando surra de toalha molhada na gente.
E aí ele ficou doido, irmãos. Quando eu passou pelo encontro, ficou doido. E eu era o pastor da igreja dele. Eu estou falando isso por quê? Porque eu era o pastor da igreja dele. E eu fui chamado para ser 12 de um apóstolo. Sem igreja. Sem ministério. Sem ministério não. Sem ser o pastor de um ministério. E eu fiquei lá, fiel. E aí, depois de um tempo, claro, Deus... Entendi que era a hora, que era o tempo, começamos o nosso trabalho, tentamos abrir uma congregação da igreja, não deu certo, claro que não ia dar certo, e antes de nós assumirmos o nosso trabalho, o apóstolo Fábio veio para cuidar de nós. E quando ele veio, aí eu disse, é o tempo, né? E aí eu fui lá, conversei com ele, pedi a bênção, né? Para o apóstolo Fábio primeiro, depois pedi para ele, e a gente se desligou, e hoje a gente está com o nosso ministério lá. O que isso tem a ver com a palavra, irmãos? Fala assim, certo dia Jesus foi para o monte orar e orou a Deus a noite toda. Na manhã seguinte, reuniu seus seguidores e escolheu 12 deles para serem o círculo mais íntimo dos seus discípulos. Ponto. Para que nós tenhamos intimidade, amados, com quem quer que seja, primeiro nós precisamos ter intimidade com Deus. Amém? Jesus precisava orar? Não. Ele poderia simplesmente dizer, Pai, agora é a escolha dos 12. Essa podia ser a oração de Jesus. Mas não foi isso que ele fez. Ele foi ter intimidade com o Pai. Por quê? Porque a escolha, ela não é perfeita, mas ela é certa. Amém? Por quê? Porque pastor dá trabalho, irmãos. Misericórdia. Né? Se você acha se você que não é pastora, se acha que tem o rei na barriga, eu quero dizer uma coisa, pastor tem certeza. É verdade isso mesmo, irmãos. Pastor dá trabalho. E Jesus, ele foi buscar no Pai a resposta, a revelação daquilo que era. E eu quero dizer por que eu estou dizendo tudo isso para você. Porque você pode até não se sentir a escolha perfeita de Deus para este lugar. Mas saiba de uma coisa, que você é a escolha certa. Amém? Talvez você esteja aí pensando, não, mas eu dou muito trabalho. É assim mesmo que Deus quer você aqui. Amém? Talvez depois você esteja dizendo assim, não, mas é que eu não consigo dar fruto. É assim mesmo que Deus quer você aqui. Não, mas é que, por quê? Porque a intimidade, queridos, ela vem com a proximidade, com a busca por aqueles que nós sabemos que realmente vai trazer algo de valor espiritual para nós. Amém? Quantos aqui são 12? Levanta a mão. Agora eu vou falar assim. Toda a igreja levanta a mão porque você é 12. Levanta a mão, irmãos. Você, qualquer um, levanta a mão. Todos vocês. Por quê? Porque se você não é 12 do apóstolo Ailton e da apóstola Eliane, você é apóstolo de algum pastor 12. Amém? Porque se você não é 12 de algum pastor 12, você é 12 de algum discípulo que é 12. Então todos nós somos 12. E somos 12 de Jesus também. Amém? Porque
é uma cadeia de responsabilidades e autoridades que Jesus gerou em nós, através dos seus discípulos. Então nós somos responsáveis por aquilo, o que é responsabilidade deste lugar. Você é responsável. A palavra, nós adotamos uma palavra, não é a palavra assim, nós adotamos uma palavra na igreja que diz assim: nós amamos a Deus e também amamos as coisas que são de Deus. E muitas das vezes nós estamos indo com o mundo e dizendo assim: não, eu já sou a igreja de Jesus, eu não preciso ir para a igreja. Não, eu não, tá bom aqui na igreja, eu não quero ser nada, eu só quero congregar na igreja. Eu gosto do louvor, luzes piscando, os meus filhos ficam em paz quando vai para a igreja. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou primeiramente porque Ele te escolheu. Você não é a escolha perfeita, mas porém você é a escolha certa para este lugar. E é isso que importa. Porque é difícil, irmãos. Sabe, eu sou o 13º filho de uma família de 14 irmãos, cuja mãe era mãe de santo. Você sabe o que é isso? E se converteu um irmão meu, lá na Deus e Amor. E ele começou a lutar para quebrar as cadeias. Se converteu uma outra irmã minha, lá na Deus e Amor, para também se juntar, se fortalecer para quebrar cadeias. E quando eu me converti, irmãos, eu me converti na Assembleia de Deus, mais desviado do que os outros, né? Brincadeira, irmãos, amém? A Assembleia de Deus é uma bênção, amém? Eu sou de lá, hein? É uma bênção. Eu me converti, irmãos, só é onde eu quero entrar no segundo ponto da palavra, que tanto o meu irmão quanto a minha irmã, eles estavam indo para a igreja, preocupados consigo, e esquecendo que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E quando eu me converti, irmãos, eu disse assim, eu era noivo com a minha esposa, e eu disse assim: Senhor, eu só saio desse lugar, da casa da minha mãe, o dia que o Senhor converter ela. Essa é a minha meta, o meu alvo, é esse, a conversão da minha mãe. Só que agora eu era crente, eu precisava casar, né? Porque eu era noivo no mundo, se é que você entende, amém? Eu era noivo no mundo, virei crente e precisava casar. Parei de fazer as coisas erradas e precisava casar. E aí, amado, você sabe o que aconteceu? Eu aprendi a ser crente nisso. Eu comecei a orar, a jejuar. Eu orava tanto, irmãos, que eu dormia na sala. Eu dormia na sala de casa. Eu tinha cama, mas eu dormia na sala. Sabe por quê? Porque eu precisava orar. E eu virava as madrugadas orando. Eu orava tanto que eu dormia acocado, na posição de oração, com o osso no chão, eu dormia naquela posição. E minha mãe toda endemoniada, ela passava assim e falava assim, chutava assim e falava: acorda, seu louco, foi assim que Napoleão perdeu a guerra. E aí eu virava assim e falava: mas é assim que eu vou ganhar a sua salvação. Porque a palavra do Senhor diz que os humilhados, eles serão exaltados. Amém? Os humilhados serão exaltados. E eu persisti, eu fui até o final, irmãos. Faltando, acho que uns 4 meses para eu me casar, a minha mãe se converteu. Glória a Deus, mas não foi fácil.
Por quê? Porque agora tinha todo aquele... a família em volta dela. Minhas irmãs que viviam envolvidas nisso também, foram ensinadas pela minha mãe, mas minha mãe se converteu. E agora? Pra vocês terem uma ideia, irmão, minha mãe tinha um guarda-roupa todinho, só de roupa, de vestido, de coisa desses negócios. Quem sabe, conhece, sabe do que eu estou falando. E eu orava, eu jejuava. E eu orava, eu jejuava. E um dia eu fui lá eu fui no quarto dela, estava tendo um negócio em casa, e eu falei, eu preciso orar. Eu fui no quarto dela, a guarda-roupa estava vazio, né, de roupa, né, lá, vazio de roupa. E eu falei, glória a Deus, estou vencendo, né. Só que o que aconteceu, irmãos? Eu fui orar no quarto dela, quando eu viro assim para baixo da cama, eu falei, vocês estão aí, né? Aqueles negócios, aquelas roupas, tudo dentro de um saco, debaixo da cama, porque meus irmãos não deixavam minha mãe se desfazer daquilo, porque é uma fortuna, aquelas roupas, todo mundo, quem sabe que é cetim, é seda, né? E aí o crente acha que ser crente é caro. Caro? Vai fazer um trabalho que custa um boi, para você ver o que é caro. Então, queridos, o que aconteceu? Eu falei, vocês estão aí, né? E eu comecei, aí eu chamei minha mãe e falei, a senhora precisa se libertar dessas coisas, tal. Orei, claro, muito jejuei, ela se libertou, queridos, graças a Deus. Eu casei, ela estava convertida, amém? Morreu salva, foi para a glória, amém? E os meus irmãos, acho que tem 2 ou 3 só que não se converteram ainda, mas já não estão mais com esses negócios, amém? Então eu posso dizer, a minha casa é liberta. Por quê? Porque existe propósito para você diante de Deus. Deus não te chamou para estar à toa, porque quem anda à toa é o diabo, irmãos. Quando Deus pergunta para Satanás, de onde tu vem? Eu estava por aí rodeando a terra, à toa. E nós como crentes, nós achamos que podemos ficar à toa na igreja. Nós achamos, não, eu posso ficar à toa no mundo. Não tem nada a ver eu ir lá na festa e tomar uma cervejinha. Eu já encontrei crente, irmãos, diz assim, não, Deus me usa lá no forró. Misericórdia, irmãos. É sério isso, gente, é esse nível de crentes que nós encontramos hoje, que diz que Deus usa ele no forró, que usa na balada, que usa, como que pode isso? Se Deus é um Deus de propósitos, nos chama para o propósito. Queridos, eu estava estudando essa palavra, e eu comecei a fazer pesquisas, e você sabe o que acontece? Desde lá, de quando Jesus disse assim, olha, ficar em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, até o concílio, o primeiro concílio da igreja, lá com Paulo lá, o que acontece? Passam-se 24 anos, 24 anos, vocês sabem o que eu descobri? Eu descobri que na perseguição, os apóstolos não foram dispersos. Sabia disso, apóstolo? Não foram dispersos. Eles continuaram em Jerusalém. Foram os discípulos que foram enviados. Mas os 12 permaneceram em Jerusalém. Por que eles permaneceram? Porque não tinha quem os podia prender, queridos. Não tinha, porque o que acontece nesse tempo todo aí de 12 anos? Vem a perseguição da igreja, não é? Pedro é preso, não é? O anjo vai lá, arrebenta o cárcere, não é isso? E eles continuam pregando, não tinha quem
poderia resistir o poder de Deus na vida dos apóstolos, na vida dos 12. Aleluias. E você sabe o que acontece? Muitas das vezes nós estamos assim, somos 12, e nós estamos assim, mas o que tem ser 12? Ser 12 é ser 12. Não! Ser 12 é responsabilidade de carregar o poder de Deus. Aleluias! Deus te deu autoridade para que você faça aquilo que precisa ser feito. E é disso que nós estamos falando. Autoridade para ampliar territórios. E muitas das vezes nós estamos preocupados. Mas eu não quero ir. Quem disse que é para você ir? Quem disse? Deus não quer que você vá. Mas Deus exige que você envie. Amém? Ele exige que você envie. Então, amado, nós precisamos tomar a responsabilidade por sermos crentes. Porque Jesus nos escolheu, queridos. Não é a escolha perfeita, mas é a escolha certa. Você é a escolha certa de Deus. Você acha que por muitas das vezes não veio dúvida no meu coração, queridos? Um dia eu estava orando, de joelhos, no meu quarto, e eu falava: Deus, eu não aguento mais, não é possível isso. Foi outra vez do que a minha esposa falou, e eu falava: Senhor, eu não aguento mais isso, acho que o Senhor errou. Eu falei isso para Deus, eu falei: o Senhor errou, tem alguma coisa errada nisso. E aí, minha esposa dormindo, o Espírito Santo tomou ela, irmãos, dormindo, e disse, ela levantou na cama e disse: eu não errei, eu não erro. Você sabe o que é isso, irmãos? Isso é Deus, sabe? Levantar uma pessoa dormindo para falar com você. Isso nos traz a certeza, irmão, de que aquilo que nós estamos fazendo não é uma utopia, mas é uma verdade que se consolida a cada dia. Não são 23 anos de história dessa igreja, irmãos, à toa. Senta um dia, você que é 12, 144, 1728, 20.736, ou os confins da terra, quem quer que você seja, senta um dia com o apóstolo e pergunta: como que foi isso? Como que é essa história? Para você ver que serão dias, irmãos, serão madrugadas de histórias contadas, porque Deus, ele não erra. Deus, ele não erra, queridos. Ele não errou com você, ele não errou com essa igreja, ele não errou, o apóstolo Ailton não errou. Eu vou fazer uma cadeia aqui espiritual, amém? O apóstolo René não errou quando ele disse ao apóstolo Fábio assim: você é 12. O apóstolo Fábio não errou quando ele disse assim para o apóstolo Ailton: você é 12. O apóstolo Ailton, ele não errou quando ele disse para você: você é 12, você é 12, você é 12, você é 12. Amém? Você é 12. E o seu pastor não errou quando ele disse para você: você é 12. O seu líder não errou quando ele disse para você: você é 12. Não errou. Você não é a escolha que ele queria, isso você pode ter certeza. Porque ele queria perfeito, né? Mas você não é a escolha perfeita.
Porém, diga eu, sou a escolha certa. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Nós não somos a escolha perfeita porque nós não somos perfeitos. Você imagina, Saulo perseguindo a igreja, irmãos, descendo pau, espada em todo mundo, anos a fio, Paulo fazendo isso. Paulo arrepiou Jerusalém, queridos, com a perseguição. Mas um dia Jesus olha para ele e fala assim: eu te escolhi. Era perfeito? Era perfeito, igreja? Mas, porém, era a escolha certa. Amém? Era a escolha certa, queridos. Demorou para Paulo chegar a ser enviado. Anos a fio, queridos. Paulo sofreu anos. Não foi... A gente lê na Bíblia ali um versículozinho do lado do outro, né? Né, apóstola? Parece que Paulo se converteu hoje, amanhã ele estava lá em Jerusalém, dizendo assim: oi gente, só, lembra de mim? Saulo, agora eu sou Paulo, não vou mais. Camarada, depois de quase 12 anos, quando Paulo entrou no concílio de Jerusalém, até Pedro, peraí, deixa eu fazer esse negócio direito. Pedro aqui, no concílio de Jerusalém, Pedro, o apóstolo, amém? Crente, fazendo milagres, maravilhas e prodígios. A Bíblia diz, irmãos, que quando Pedro passava, as pessoas jogavam os lençóis, as roupas, e pegava, quando a sombra dele passava por cima daquelas vestes, as pessoas pegavam, saíam correndo, quilômetros e quilômetros, chegava lá, colocava em cima do enfermo, e o enfermo era curado. Mas amado, quando Paulo, deixa eu ver se não tem uma escada aqui, tem uma escada aqui. Quando Paulo entra, Pedro olha e fala: quem é aquele ali? É Saulo? É Saulo? Hã? Se escondeu, irmãos, está lá na Bíblia, vai ler lá para você ver. Pedro se escondeu, aquele camarada que estava passando espada com Jesus, lembra? Na orelha do soldado, se escondeu. Paulo era terrível, irmãos. Ele não era perfeito, mas era a escolha certa. Amém? Ali eles discutiram os problemas da igreja, aceitaram Paulo como apóstolo e o enviaram para a missão. Como é que é o nome disso? Consolidação do propósito de Deus. E nós queremos as coisas assim, ó, de uma hora para outra. Amado João, sabe, o apóstolo João, o discípulo mais amado, que dizia: eu sou o discípulo mais amado, aquele que vos fala. Peraí, deixa eu voltar. Eu sou João, irmãos. Eu sou o discípulo mais amado do apóstolo Fábio. Amém? Eu sou João. O camarada estava pedindo para morrer, irmãos, e não morria. Era preso, era chicoteado, foi jogado, colocado dentro do óleo fervendo. Terrível, terrível. Porém, ele era a escolha certa. Amém? E você precisa entender isso. Que não são histórias para serem contadas para os nossos filhos, mas são histórias
para que nós venhamos viver, irmãos. Para que nós venhamos viver. Nós tivemos um período, eu posso dizer isso com autoridade, queridos, porque Deus, Ele me deu a capacidade da ciência. E eu posso dizer isso para você, nós passamos por períodos terríveis da igreja no Brasil. A igreja é uma igreja totalmente contaminada. Não essa igreja, amém? Mas é uma igreja contaminada. De ideologias, de pensamentos mundanos, de coisas terríveis. Eu posso dizer isso com propriedade, irmãos, e autoridade. Porém, amados, nós não podemos desistir. Quem você vai trazer lá de fora é uma escolha perfeita, desculpa, uma escolha certa de Deus, mas não é uma escolha perfeita. E quem vai ter que tratar eles somos nós. Somos nós que vamos ter que tratar eles. Então não adianta, Senhor, eu só vou pregar quando eu tiver. Não, queridos. Se o Senhor te chamou para ganhar vidas, ganhe vidas. Amém? Se o Senhor te chamou para ser dizimista, seja dizimista. Apesar que Deus chamou todos, né? Amém? Mas uns dão com mais generosidade, não é verdade? Amém? Se Deus te chamou para ser generoso, seja generoso. Não tenha medo. Não tenha medo, queridos. Eu nunca, esses dias meu filho a gente estava sentado na mesa, meu filho, eita, já passou meu tempo, volta às 15 minutos aí, por favor, ajuda eu, 12, para ser profético. Eu olhei aqui, apóstolo, estava 00.00.12, eu falei, tem que ser, né? Vocês aguentam mais um minutinho, mais uns 10 minutinhos? Amém? Já estou terminando. Esses dias, nós estávamos sentados na mesa, comendo pizza, e o meu filho que estuda na USP aqui em São Paulo, ele disse assim, pai, outro dia eu estava pensando, a gente era pobre, e eu falei assim, para ele, eu nunca fui pobre. Eu falei para ele, eu nunca fui pobre. Eu podia estar numa condição desfavorável, mas eu nunca fui pobre. Por quê? Porque isso é coisa que o diabo está colocando na tua cabeça. Eu não vou, eu não posso, não dá. Isso não é para mim, Tudo é possível àquele que crê. Se está de conformidade com a palavra de Deus, então é e faça, queridos, vá adiante, não tenha medo de crer. Se você não tomar para você a palavra de Deus que diz assim, olha, eu sei o Deus o qual tenho crido, então tudo vai ficar difícil para você. Se você não sabe o Deus que você crê, então tudo é impossível para você. Porém, se você sabe o Deus que você crê, então tudo é possível, queridos. Tudo é possível. Creia nisso. Até 2016, queridos, eu era semi-analfabeto. Eu sempre gostei de ler, de estudar, por quê? Porque a minha família era uma família destruída, de escândalo. Sabe casa de escândalo? Era a minha casa, casa da minha mãe. Casa de escândalo. A gente tinha que ficar mudando por causa das confusão das coisas. E eu não conseguia estudar. Simplesmente não conseguia estudar. Mas eu sabia ler, sabia escrever, sabia tudo. Só que meus estudos lá na deficiência.
E por eu ser autodidata, porque eu criei, né, essa condição, porque eu queria aprender, eu queria ler, queria fazer as coisas. Por eu ser autodidata, eu não queria ir para a escola, voltar a estudar. Até tentei várias vezes, mas não conseguia. E um dia, 2016, apóstolo Renê, congresso de líderes. Quem estava lá? Primeiro congresso na El Shaddai, congresso de líderes. Apóstolo Renê falou assim: quem aqui tem curso superior? Poucas pessoas levantaram a mão, poucas. E eu fui uma delas que não levantei. Eu não fui a que levantei, foi uma delas que eu não levantei. Ele falou: agora levanta a mão. Quem não tem? Eu levantei a mão. E ele disse assim: o que você está fazendo que você ainda não tem curso superior? E aí ele desceu o rei. Desceu o rei, irmãos. Eu saí daquele congresso, irmãos, porque a palavra, ela liberta, amém? A palavra, ela consolida, ela consola e consolida, amém? E eu saí de lá, irmãos, disposto a mudar a minha situação. Eu falei: eu vou mudar essa história na minha vida. Eu fui lá, amados, me inscrevi no negócio do governo lá, que você faz todas as matérias de uma vez só. Fui lá, me inscrevi, amados, acho que já uns 40, uns 30 anos sem ir para a escola já. 25 anos sem ir para a escola. Eu fui lá. Cheguei lá, fui aprovado. Falei: eu vou mudar a minha história. Orei, jejuei. Falei: Espírito Santo, o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor vai me ajudar a fazer as coisas como elas são. Passei, queridos. 80% de aprovação. 80% de aprovação. Fiz lá os 4 anos lá do segundo grau, de uma vez. Me inscrevi na faculdade. Filosofia, falei: já que é para ser inteligente, vamos ser de vez. Não é verdade? Falei: filosofia, o que você vai estudar? Filosofia. Me inscrevi na faculdade de filosofia. Sabe quanto que eu pagava por mês, irmãos? Eu pagava, acho que era R$120, R$116 por mês. Porque quando eu fiz a redação lá, tirei a nota máxima lá de redação, tinha o desconto máximo. Universidade Cruzeiro do Sul. Me formei em filosofia. Universidade Cruzeiro do Sul. 3 anos estudando, aprendendo. Falei: tem que fazer. Fiz. Quando eu achei que estava bom, o Espírito Santo falou: não. Tá bom não. Falei: eita Deus. Falei: então agora eu vou fazer uma faculdade para entender o povo, né? Fui lá, fiz uma outra faculdade, irmãos. A faculdade que era fazer em 2 anos, fiz em 1. Ciências Sociais. Sou cientista social. Quando eu achei que estava pouco, Deus falou: não. Você não queria? Agora eu vou te dar. Agora é a hora, é a condição. Fiz docência do ensino superior em filosofia e ciências sociais. Fiz ciências da religião. Tudo agora daqui por diante é pós-graduação. Ciências da religião. Sou cientista religioso, irmãos. A minha última faculdade, a minha última pós que eu terminei agora, pós de 2 anos eu terminei em 1. Porque é uma pós extensa, eu terminei em 1 ano. Toda a pós com dissertação, irmãos. Escrevendo lá o que você entendeu, toda. Neurociência. Ou seja,
eu sou neurocientíssimo. Não estou falando isso para ufanação, mas para a honra e glória do nome do Senhor. Estou fazendo psicologia clínica, estou fazendo psicologia organizacional. Ah, esqueci de uma, eu sempre esqueço dela. Psicologia social, sou psicólogo social também. Antes da neurociência, psicologia social, neurociência. Estou fazendo psicologia clínica, psicologia organizacional e oratória. Estou fazendo. E eu falei, Deus, chega, né? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Como é que é? Negativo? Ah, tu falou lá? Alguém falou negativo, eu ouvi. Misericórdia, foi o anjo? Alguém falou negativo aí atrás? Não. Foi o anjo, irmãos. Olha, Jesus, eu ouvi, irmãos, negativo. Amados, num período de 8 anos, queridos, Deus tira uma pessoa de semi-analfabeto, amém? Para neurocientista, irmãos. É milagre, irmãos. É para glorificar de pé, igreja, igual diz o Valdomiro. Pode aplaudir Jesus. Aleluias. E você achando que é a escolha errada de Deus. Você não é a escolha errada de Deus. Seja você 12 do apóstolo Ailton, seja você 12 dos 12 do apóstolo Ailton, seja você 12 dos 144 do apóstolo Ailton, seja você 12 dos 1728 do apóstolo Ailton. Você não é a escolha errada de Deus. Deus acertou quando Ele fez com que você entrasse por essas portas. Aleluias. Então comece a fazer alguma coisa em favor disso, pelo amor de Deus. Se expresse. Eu já falei lá na igreja, eu não aceito, irmãos. Eu não aceito que na igreja pode chegar pobre, pode chegar miserável, pode chegar bêbado, encachaçado, drogado, mas vai sair limpo, em nome de Jesus. Vai sair são, vai sair inteligente, vai sair rico, em nome de Jesus. Não vai sair porque vai para a glória, né? Vai morrer antes. Não é que eu quero que ele morra, irmão, mas porque ele não vai sair da igreja, amém? Então para de dar desculpa e começa a fazer. Você acha que Deus te chamou para miséria? Você acha que Deus te chamou para necessidade? Você acha que Deus te chamou para ser burro? Não! O nosso Deus é o Deus da ciência. O nosso Deus é o Deus do ouro, o Deus da prata. O nosso Deus é o Deus que dá sabedoria para o homem enriquecer. E o que você está fazendo aí? Começa a dizer para Deus, eu quero ser rico, Senhor. Sabe qual é as minhas orações todas as vezes que eu vou almoçar? Obrigado, Senhor, pela minha mesa aqui agora. Mas a tua promessa é que eu serei rico, que eu serei próspero, que eu serei farto e que eu terei dias e dias e dias de vida. Você consegue entender isso? Então comece a fazer. Comece a se movimentar. Queira. Porque se você não quiser, queridos, ninguém vai te obrigar. Nem Deus. Porém, se você quiser, Deus, Ele vai se colocar na frente. E Ele vai mudar a tua história em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, querido. Eu quero orar por você. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Então eu quero te fazer um convite.
Eu quero orar, se o apóstolo permitir. E apóstola, posso orar, apóstolo? Amém? Eu quero orar por você. Você está olhando para um dos homens mais ricos e prósperos da Baixada Santista. Amém? Você está olhando para o homem com a maior igreja da Baixada Santista. Amém? Sabe por quê? Quando eu disse eu vou fazer faculdade, todo mundo riu de mim, porque eu era semi-analfabeto. Mas Deus mudou essa história. Hoje, quando eu passo, as pessoas me respeitam. Amém? Um dia, amados, eu orei a Deus e falei: Deus, eu sei que o Senhor é comigo, mas a minha fé está fraca, porque há esses momentos em nós. Eu falei: então o Senhor me mostra, Senhor, o meu futuro. E eu tive um sonho naquela noite, e Deus me mostrou, irmãos, 4 galpões, 4. Não foi um, não foi 2, não foi 3, mas foram 4 galpões. E eu estava feliz naquele sonho. Você sabe por quê? Porque era uma festividade da nossa igreja, e naqueles galpões estavam concentrados a nossa igreja. E eu recebia o apóstolo Fábio e dizia assim para ele: apóstolo, olha aqui, esse galpão, apóstolo, é lindo, a igreja é linda. E ele falava: que bênção, é lindo. E eu ia para um outro galpão e ele dizia assim: apóstolo, olha aqui, aqui é a escola de ministros, é a escola de líderes, é onde a gente ensina, a gente orienta. E ele falava: é lindo, pastor Manuel. E eu ia no outro galpão e eu dizia assim para ele: apóstolo, tá vendo aqui, ó? Aqui é onde fica concentrada as crianças, os jovens, os adolescentes. E ele falava: é lindo, pastor Manuel. E aí eu falei assim para ele: apóstolo, agora esse galpão aqui, eu não sei o que eu vou fazer com ele, porque é tudo tão grande, é tudo tão maravilhoso, que eu não sei o que eu vou fazer com ele. Eu não tenho o que fazer com ele. E o apóstolo Fábio virava para mim e dizia assim: no tempo certo você vai saber. Amém? No tempo certo você vai saber. Eu creio, irmãos, eu sei o Deus qual tenho crido, que me chamou há 30 anos atrás, dizendo assim para mim: você foi o meu escolhido, você é o meu escolhido, eu te escolhi do ventre da tua mãe. E Deus está dizendo isso para você hoje, nessa noite. Você é uma escolhida, um escolhido de Deus, que Deus te escolheu no ventre da tua mãe. Creia nisso, toma posse disso. E um dia, queridos, eu passando de carro, eu nunca tinha visto aquilo, pastor. Eu passando de carro, e eu passei por cima de um viaduto lá na minha região, lá no território que Deus me deu. Pastor, eu subi assim no carro, e o Espírito Santo falou assim para mim: olha para o lado. Eu olhei. Quando eu olhei, o lugar que Deus me mostrou no sonho estava lá, 4 galpões, no lugar, do mesmo jeito, na mesma disposição. Hoje é uma empresa lá de containers, mas um dia se chamará Yeshua Comunidade Vida Plena. Amém? Quando eu disse isso para um pastor, sabe o que ele disse? É muito caro. Eu falei: mas não é impossível. Não é impossível, porque tudo é possível aquele que crê. E Deus te chamou
Porque Ele diz para você nessa noite: não é impossível. É possível. Você precisa tomar posse do que Deus tem para você. Você crê nisso? Então vem aqui na frente que eu vou orar por você em nome de Jesus. Eu quero chamar os pastores da igreja para orar, para me ajudar em oração. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Foi o Senhor quem falou. Foi o Senhor quem consolidou a palavra. Agora é o Senhor quem vai fazer. Eu não tenho nada a ver com isso, Senhor, a não ser, Senhor, ser o mensageiro disso tudo, Pai. Eu sei que o Senhor preparou essa igreja nessa noite, me preparou para estar aqui neste lugar, Senhor. Agora, Senhor, há uma mudança, uma transformação a ser feita. E o Senhor, oh, aleluia, o Senhor é aquele que confirma. Aleluia. Cadê o óleo? Cadê o azeite? Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Pastores, eu quero que você ore. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Eu oro agora pela tua igreja, Senhor, debaixo da autoridade do Espírito Santo. Senhor, meu Deus, essa igreja que tem a responsabilidade do apóstolo Ailton, da apóstola Eliane, é a tua igreja, Senhor, que o Senhor trouxe aqui, Senhor, durante 23 anos, Pai, para uma transformação, para uma mudança deste lugar. Esse lugar, Senhor, não será chamado mais lugar de miséria, não será mais chamado lugar de necessidade, mas será chamado, Senhor, lugar de bênção, lugar de profissão, lugar de prosperidade, porque o Senhor fará muitos ricos, aleluia, a partir dessa igreja, Senhor. Eu creio, meu Deus, que o Senhor fará, Senhor, grandes coisas acontecerem neste lugar. Então, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, transforma, Senhor, as vidas, abre portas, Senhor, de faculdade, abre portas de empresas, abre portas, Senhor, de cargos, Senhor, meu Deus, de chefia, de diretoria, Senhor, meu Deus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, Senhor, eu te peço, ministra, Senhor, a mente, ministra o coração dos seus filhos, para que eles possam crer, mas consolide no espírito de cada um deles, Senhor, essa palavra. Aleluia, ensina eles, mostra para eles como eles devem fazer. Eu te peço, Senhor Espírito Santo, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, receba, 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 receba.